Olá a todos, eu sou Thales Silveira, coordenador de comunicação aqui do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, e estamos começando mais um InfraCast, o podcast da Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos. E hoje estamos com o presidente da Federação Nacional dos Estivadores, Dr. José Adilson Pereira. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Thales, estivador José Adilson Pereira. É um prazer enorme estar com vocês, com o Dr. Mário Povia, né, e discutir a questão portuária, que é a nossa vida. E ao meu lado, o diretor-presidente do IBI, Mário Povia. Seja bem-vindo, Mário. Obrigado, Thales. Zé Adilson, um prazer receber você aqui. E eu não me canso de dizer, por onde eu passo, que você é uma pessoa diferenciada no setor, na representação dos trabalhadores. Sempre vi você de uma forma... Antes de te conhecer, já tinha notícias, né, de que, olha, esse é o cara, né, e realmente depois que tive o prazer de te conhecer, ainda quando estava na ANTAC, né, eu pude constatar realmente o trabalho diferenciado que você faz, a visão diferenciada que você tem da relação capital-trabalho, né, e então não me canso de dizer que você é o cara mesmo, né, e aqui dizer para você o profundo respeito, né, que eu tenho pelo teu trabalho, pela pessoa que você é e pelo trato fácil, não é, que você tem com as coisas, com a maneira de comunicar. Então, prazer ter você aqui, viu? Muito obrigado. Você sabe que o senhor me faz estudar muito, né? Eu fiz um seminário participando na mesma mesa que o senhor me engoliu, tecnicamente. Depois desse dia eu vou para casa só pensando no senhor, estudo muito mais, tento estudar e aprender, porque eu falei, nossa mãe, mas tem uma condição aqui, fui engolido pela você não pode me chamar mais de senhor aqui, vamos parar com esse negócio aqui. Doutor Adilson, sempre começamos aqui o nosso podcast querendo saber um pouco sobre a biografia dos nossos convidados. Então conta pra gente, quem é José Adilson Pereira? Boa. Primeira profissão foi peixeiro. Aí conversa brincando. Um dia eu fui falar isso, brincadeira. Fui peixeiro, passei pela Escola Técnica Federal, técnico em mecânica, fiz administração de empresas, né? E antes de começar a administração de empresas, acabei entrando no Porto com 18 anos de idade. Agora, Tudo isso no Espírito Santo? Tudo isso no Espírito Santo. Agora eu vou fazer 18 de outubro, coincidentemente no dia do estivador, 40 anos de estivador. Então, assim, muito bom, né? Entrei com 18 anos. Entrando novo, começou a discussão da Lei 8.630. Como a gente veio de origem de grupo de jovens, participava nas comunidades, naquela época, né, a comunidade eclesial de base, que ia lá nas comunidades, fazia um trabalho educacional e tudo, cheguei no sindicato, não tinha como não ser, participar das assembleias, participar de tudo que acontece. E neste momento peguei a discussão do PL 8, né, lançado pelo presidente Collor, e depois evoluiu, virou na Lei 8.630. Naquela época, você vê, há 30 anos atrás, né, ou mais, uma estiva bem conservadora, mas já teve a sabedoria no Espírito Santo de pegar os novos e falar, vamos embora vocês para Brasília fazer o lobby político na discussão da Lei 8.630. E naquela época a gente teve a capacidade de estar junto com os grandes lutadores históricos da estiva, discutindo a Lei 8.630, ajudando a coordenar o lobby em Brasília, que foi essa lei que saiu e que criou o órgão gestor de mão de obra, né? Então, de lá para cá, passamos por um bom tempo, se tornamos dirigente algumas vezes, né? Sindicais do Espírito Santo, fui secretário várias vezes, né? Depois disso, fui ser presidente, fui 4 mandatos de presidente, agora estou como representante sindical, né? Por esse trabalho realizado lá, a gente, em vez de fugir da legislação, nós partimos para cima dela para implantar. Em vez de destruir o ógmo, nós falamos, vamos implantar e vamos navegar na legislação, o que é fundamental para a gente fazer. Que é manter o registro do trabalhador portuário, que é coordenar as negociações coletivas, que a gente tem um padrão de vida, de qualidade, de tudo. O sindicato se transformou, porque saiu tudo do sindicato para o órgão gestor. Então, em vez de a gente correr, nós partimos para cima disso. Então, fizemos uma implantação muito profunda no Espírito Santo, da organização da gestão da mão de obra. A gente acha que a Convenção Coletiva do Espírito Santo é a mais aprofundada em todas as relações institucionais da lei aplicada e serve de modelo para tudo isso. E tivemos grande sucesso nas discussões todas.
No Espírito Santo tem uma característica diferente, porque tem todos os aspectos de porto, todos os modelos. E lá tem o terminal de produto siderúrgico de Praia Mole, que Fernando Henrique, numa canetada, num decreto, tirou a Cozipa e Praia Mole de Vitória da área do porto organizado. Ali tivemos um grande debate e conseguimos se manter até hoje lá, 40 anos trabalhando numa área, num porto fora da área do porto organizado. Que é um terminal de uso privado, né? Um consórcio, né? Movimenta 8 milhões de toneladas de aço e a gente consegue manter as relações de trabalho. Em algum embate nessa história, eles já foram para o TST e nós perdemos. Eles podem trabalhar com quem quiser. Mas a nível de negociação, de mobilização, de competência do trabalho, a gente consegue se mantendo nesse terminal. Outra questão também foi Porto Céu, que depois da Lei 12.815 saiu da área do porto organizado, com discussão com os trabalhadores do Espírito Santo, porque a gente viu que tinha 1 bilhão e 500 milhões para investir. Lá é Barra do Riacho, né? Barra do Riacho, Porto Céu, movimento em torno de 9 milhões de toneladas, 6 milhões de toneladas de celulose. Nós, com a presidente Dilma, falamos sim, pode sair da área do porto organizado, mas traçamos protocolos de negociação, de proteção dos trabalhadores, também estamos lá até hoje, fora da área do porto organizado. Então, 80% da nossa remuneração vem fora da área do porto organizado. Por quê? Convenção com todos os aspectos institucionais muito bem planilhado, todos os aspectos de negociação coletiva muito bem aprofundado e uma profunda organização da gestão da mão de obra, traçando qualidade do trabalhador portuário. Então isso consegue a gente fazer, está no terminal fora da área do porto organizado. Alguns trabalhadores, quando eu falo isso, falam, então ele não tem preocupação com a exclusividade total, que se nós não tivéssemos exclusividade, nós não negociava tão bem como nós negociamos agora. Quando tirar ela, tira uma ferramenta nossa e pode precarizar a nossa mão de obra. Participei da discussão da 12.815, pesadamente, representando a CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Então, isso já no Congresso, né? Já no Congresso, em 2013, a medida provisória... A medida provisória em vigor, portanto, né? Então, debatemos muito isso. Então, participei também, tu vê, 8.630, 2.815, aí sim, aí vim para a federação, porque exatamente esse modelo de organização da gestão, depois de muita discussão com o Brasil todo, pediram para a gente assumir a Federação Nacional de Estivadores. Eu já estou lá há 6 anos, estou no 2º mandato, faltam 2 anos para concluir meu mandato. Exatamente para isso, para tentar fazer com que o Brasil evolua na organização da gestão da mão de obra, evolua na negociação coletiva e que a gente implante as legislações existentes de forma mais aprofundada. Mais uma discussão legislativa aí foi a 14.047, a lei da pandemia. Aí sim, como presidente da federação, nós coordenamos todos os debates, todas as discussões. Então foram aí 40 anos muito intensos, de muita discussão de mudança da legislação portuária, né? E agora, lá vem nós de novo, depois desse tempo todo, numa nova discussão, com a comissão de juristas fazendo debate de mudança da legislação, lá vai nós para uma discussão e um debate profundo, novamente neste momento. Zé Adilson, que leitura você faz da Lei 8.630 sob o ponto de vista da relação capital-trabalho, não é? Acho que esse era o grande lance na época, né? Nós tínhamos ainda o governo operando, né, a atividade portuária, não é? Naquele momento decidiu-se que o governo se afastaria da operação, apesar da lei não tratar disso em estrito senso, né? Mas foi o que aconteceu efetivamente, né? Houve a criação do OGMO, né, que acho que foi uma grande sacada, né, para fazer essa questão da intermediação da mão de obra, preservando o sindicato naquilo que é representação, né, e não na intermediação, e o OGMO fazendo essa ponte com operadores portuários. Saiu fortalecido o trabalhador portuário, foi uma boa medida. Que balanço você faz lá em 93 primeiro, depois a gente vai falar de 2013? Primeiro momento foi uma perda muito grande, porque quem fazia toda a organização de gestão eram os sindicatos. Então, os sindicatos faziam todo o pagamento, faziam absolutamente tudo. Eu venho no sindicato extremamente organizado. Mas essa era a média do Brasil? Todos os sindicatos eram organizados? Não era. A gente tem que ser sincero nisso, alguns não eram totalmente organizados. Mas a gente vinha de uma organização muito grande. Só para você ter ideia, o presidente da época foi na Vale do Rio Doce, pegou, olha os termos, né? Pegou um camarada de CPD,
que é, né, banco de dados, pegou um camarada de contador e pegou um administrador, trouxe para dentro do sindicato para fazer a administração do sindicato. Então a gente tinha um sindicato muito bem organizado. Quando vai para o Ogmo, rompeu isso e a gente perdeu muita receita, porque o Ogmo passou a fazer isso. Então o sindicato teve todo um desequilíbrio naquele momento e começou uma coisa nova, que era, na época tinha 8179 da Sunaman, o governo discutia e baixava o que seriam as relações, reajuste e tal, não tinha muita negociação coletiva. Né? Começou uma negociação coletiva nacional através das federações. Então, quando veio a lei, isso se rompeu e a gente passou a ter a negociação regional. Então, todo mundo começou no processo de negociação coletiva. Então, todo mundo teve que aprender isso. E saindo da negociação, quando tinha, que era nacional, para ser regional. Então, teve que formar lideranças, então teve um baque nisso aí. Então, eu digo a você, se você pergunta, nós passamos por isso, mas somos fortalecidos. Saímos e se refizemos, se recompomos na coisa. Interessante. Toda. Aprendemos isso. Então, 30 anos depois, nós fizemos uma recomposição e hoje eu estou no Brasil tentando organizar essa recomposição para a gente poder trabalhar. A visão era de o Ogmo cumprir o que é negociação coletiva, isso a gente trabalhou sempre muito. Eu sempre falo isso e o setor patronal às vezes fica aborrecido. O Ogmo não precisa pensar. Nós temos que negociar tudo que tem que ser negociado para que ele cumpra. Se você faz isso, ele é o melhor Ogmo do mundo, porque ele não precisa ficar lá brigando para resolver algumas coisas de organização da gestão da mão de obra que não estão resolvidas pelas partes e às vezes ele tem que intervir para fazer. Às vezes ele tem que tomar atitude. Então, a gente sempre trabalhou isso. Então, você defende uma neutralidade do Ogmo, portanto? Eu defendo a neutralidade, eu defendo que a gente resolva as questões todas. Então, agora, temos que assumir que não conseguimos ter isso em todos os postos do Brasil, que a negociação evolui. Se você pegar o Brasil pelo seu tamanho, você tem evoluções diferentes de negociação coletiva. Esse foi um papel meu vindo para a presidência da federação. Fazer uma coordenação das negociações de forma que todo mundo evoluísse. Hoje tive reunião do Conselho em Santos semana passada, retrasada, e a gente vê que todo mundo está trabalhando muito a negociação coletiva para evoluir isso. Até uma contradição na discussão de mudança agora, né? Que está tendo acesso no Rio de Janeiro, foi fechado acesso em Santos, Vitória entrou muita gente aí, quase 1.000 e poucas pessoas aí, num período muito curto, e as negociações estão evoluindo muito. Até uma contradição diante do momento, nós estamos agora de discussão de mudança da lei, se as negociações estão evoluindo. Então, sua pergunta, sofremos, tomamos um baque, se reinventamos e estamos aqui hoje ainda vivo, fazendo a discussão do trabalho portuário, com o objetivo de que as negociações evoluem muito, que a organização da gestão da mão de obra evolua muito, para a gente caminhar muito. Conseguimos no Fórum Permanente do Trabalhador Portuário a nível de Ministério de Portos e Aeroportos, aprovar a organização da gestão da mão de obra, um modelo que os operadores e que os trabalhadores possam trabalhar para que o Brasil siga, né, de dimensionamento do quadro, de como utilizar melhor o Como é que está essa agenda com o Ministério? Está muito positiva, a gente tem avançado nisso, né? Fechamos a organização da gestão da mão de obra, fechamos transferência temporária, estamos levando agora ao objetivo de discutir, de repente, uma forma de calcular o valor do vínculo, do trabalho portuário vinculado, para a gente ter uma forma de calcular isso, né, entre avulso e vinculado. Então, estão começando a discutir essas políticas e a gente tem trabalhado para que isso acelere. Isso está no campo das discussões? Já há alguma deliberação, uma portaria, alguma coisa materializada? Tem 2 documentos materializados. Organização da gestão, com a forma de fazer a transferência temporária e voluntária do trabalhador para um porto para o outro. Isso já está positivo. Se eu não me engano, hoje, o pessoal do Rio Grande, de Porto Alegre, que sofreu aquela tragédia, está vindo um grupo de trabalhadores para trabalhar em Paranaguá, já usando a ferramenta do Fórum no governo. Interessante. Então, assim, nós estamos conseguindo fazer essa discussão positiva. Agora, vindo para cá, eu passei o que foi publicado ontem do relatório na comissão de jurista para a gente analisar as consequências disso do Fórum para definir política para os trabalhadores portuários. Existe um ambilhão de proposta. O que isso cria impacto nos portos? Então, já estou levando para o fórum para discussão. Perfeito. E é a partir desse fórum que é importante você falar um pouco sobre essa gestão do fórum. Ele faz uma deliberação e é a partir dessa diretriz que vocês seguem a atuação. É uma orientação política. Então, é uma orientação
definida por... Está lá a FENOP, então os operadores portuários estão lá, está lá os trabalhadores, está lá as administrações dos portos e está lá o governo federal. Então é um documento que sai com um lastro muito positivo de orientação. Então, na mesma hora, eu, como presidente da federação, já peguei aqui, ó, essa organização da gestão da mão de obra é para ser cumprida. Em Santos, semana retrasada, cada sindicato apresentou em que nível eu estou de implantação do memorando aprovado no fórum. E eu fiquei encantado com a evolução das bases que estavam lá, que estão fazendo fielmente, estão olhando, estão fazendo e criam uma coisa positiva. Porque às vezes o problema nosso lá no Porto, para poder fazer uma implantação de uma política de organização da gestão, é os próprios trabalhadores, é encarar a Assembleia, não é fácil. E aí chega então um documento com laço de 3 federações de portuário, com a Federação dos Operadores Portuários e do governo. E isso dá fortalece muito o presidente ter uma tranquilidade para ele ir para a Assembleia, que é uma coisa que se quer fazer, que é exatamente a proteção dos trabalhadores, mas que vem uma orientação para ele fazer do modelo que ele acha que deva fazer lá, mas com um lastro muito grande político, inclusive do governo federal. Então, ele ganha força para discutir isso com a categoria e, rapaz, em muito pouco tempo eu vi uma evolução muito grande na implantação disso em todos os portos. Esse diálogo que você abre nesse fórum com o Ministério, com essa comissão AC Portos, também houve esse diálogo? Quer dizer, vocês foram ouvidos, houve uma conversa boa, ou isso ficou restrito às audiências públicas? Conta pra gente um pouco dessa relação de vocês com a comissão. Não teve o diálogo mais, o que eu chamo de diálogo social com a AC Portos, né? Porque os trabalhadores... Defina pra gente o diálogo social. O que eu acho que é diálogo social é um princípio fundamental da OIT. É onde se chama tripartite, né? As 3 partes, para sentar e conjuntamente chegar a uma proposição de definição. É diferente de você me chamar, me escutar e ir lá e decidir sozinho. Tá. Essa é a grande diferença. Já tive em 4 conferências da OIT. Sentamos 3 lá, com proposições, com debate, com negociação, com cada um defendendo a sua tese e tentamos chegar no entendimento. Isto é diálogo social. Agora eu chamo o doutor Mário Povia, escuto o senhor, tchau, então agora eu vou decidir o que fazer, posso acatar ou não acatar. Isso não é diálogo social. Pode ter que, teve uma participação, eu escutei, mas não ocorreu diálogo social. Então essa é a diferença. Nós traçamos uma política muito positiva com o governo federal. Qual é a visão política, qual a visão do Porto para o governo federal? Defendemos a nossa opinião. Você muito bem sabe que nós defendemos que o Estado tem que definir a política portuária. O Estado. Empresa portuária tem que ser profissionalizada, tem que ter uma indicação profissional. Não gostamos da indicação política. Nós achamos uma série de comentários, achamos que a política deve ser definida pelo Estado. Por quê? Porque o Porto tem que atender a todos. Pode ter, e não é impedir investimento. Não é, o privado vai lá, investe, trabalha, mas a política deve ser traçada. Então nós viemos discutindo isso com o governo federal atual. Como definimos, discutimos com eles também, a discussão de legislação portuária. Não é isso? Veio o ministro Márcio França, não é isso? Positivamente, fez uma defesa muito veemente dessas coisas, e veio agora o ministro Silvio Costa, que veio e definiu o seguinte, peraí, então para a gente ter uma discussão da política dos trabalhadores, né, políticas públicas dos trabalhadores, eu vou criar o fórum. Criou o fórum. Perfeito. Quando, paralelamente a isso, foi criada a comissão de juristas na Câmara Federal. Nós ficamos com muita apreensão. Sem representante do Ministério, inclusive, né? Não tem representante de ninguém. Eles dizem que não tem representante de ninguém. Foram escolhidos 16 juristas que dizem que têm o saber na questão portuária. Vamos colocar diferente, sem nenhum integrante do Ministério, vamos dizer assim, né? Não há ninguém que integra o Ministério e esteja lá dentro. Do Ministério representante, tem ninguém dos trabalhadores. Como diz que não tem ninguém... Quando eu pergunto, doutora Flávia Baulo do Ministério Público. Não sou representante do Ministério Público. Quando eu pego o ministro Alexandre Ramos, está representando o TST? Não está representando o TST. Foram juristas chamados que dizem que tem um determinado... Sem levantar a bandeira nenhuma, apenas prestando o seu saber. Prestando o seu saber. Então, não está tendo diálogo social. Não tem governo participando, não tem trabalhador participando, não tem as instituições participando para fazer o diálogo social. Pronto, criou uma coisa paralela. No mesmo momento, quando você pergunta uma coisa e outra, nós colocamos no fórum. E aí, governo? Tem um fórum criado lá, que nós, comissão. E nós temos um fórum no Ministério de Portos e Aeroportos para discutir trabalho. Não caberia ter interligação das duas coisas?
Se eu tenho um fórum no Ministério de Portos e Aeroportos para discutir a questão do trabalho portuário e você cria uma comissão na Câmara, não seria de bom alvitre, não seria de boa convivência, de bom senso ter a interligação das coisas? Não ocorreu. Não ocorreu essa ligação e isso seguiu acontecendo na comissão de juristas. Nós tentamos sempre buscar o diálogo social. Você sabe que eu sempre fui convidado em alguns momentos para estar em alguns seminários, né? E a gente participou lá só falando, mas não discutindo. O último simpósio agora, inclusive, eu fiz a proposição. Antes de sair o relatório final, que tal chamar as 3 federações de portuário e a gente dar a nossa opinião, a gente debater, a gente saber o que está fazendo, a gente buscar alguma solução que talvez a gente ache que pode afetar os trabalhadores, mas podemos buscar algum caminho. Infelizmente não aconteceu. Então, assim, eu digo normalmente que não teve diálogo social. Teve vários seminários que vêm ocorrendo ao longo do tempo, organizado pelo setor patronal. Tem já o 3º congresso, vai ter o 3º congresso da magistratura, que tem discutido a questão portuária. E esse de Foz do Iguaçu? Esse de Foz do Iguaçu, né? Esse que estamos convidados para estar lá presente. Vai ser um momento interessante, que vai estar fervendo tudo, né? E eles fizeram lá o relatório que saiu ontem, né? Que na nossa opinião, então não teve esse diálogo, não teve essa interação, tanto que eu joguei esse relatório hoje para o fórum e pedindo, vamos debatê-lo? Vamos ver quais as consequências que tem para as políticas públicas, para os trabalhadores portuários. O relatório da CEPORTS. Da CEPORTS, que vai ser votado dia 23. Então, deixar só claro aqui, Thales, o Zé Adilson tem esse documento, nós não recebemos. Eu estava falando com o Mauro agora há pouco, o Mauro, presidente do nosso conselho, também não conhecia o documento, mas vamos ter como verdadeiro esse documento, Zé. Eu não sei se isso pode ter um grau de oficialidade, né? Digamos assim. De qualquer forma, ele preocupa? Como você leu? Ele simplesmente destrói, tritura os trabalhadores portuários. Ele muda totalmente. Estão preocupados, tanto que estamos com greve marcada para dia 23, 12 horas de paralisação. O dia que vai ser votado, ocorreu emendas, né, dos atores, ocorreu tudo, e ele vai ser votado dia 23, então nos preocupa muito. Quer dizer, isso é uma proposta de texto que vai ser submetido a um plenário da CEPORTS, é isso? CEPORTS, dia 23, com emendas que foram apresentadas, que foi até sexta-feira o prazo das emendas. Tá. O relator deve estar analisando essas emendas que foram apresentadas e isso nos preocupa. Nos preocupa por quê? Vamos para mais alguns bastidores, então, que você gostar disso. A comissão que discute trabalho foram 4 membros. O ministro Alexandre coordena. A Jaqueline Van de Pape, que foi a relatora. Dr. Heraldo, que é um advogado, né, de vários sindicatos de Santos, faz parte. E a doutora Flávia Bauler, um membro Ministério Público. Do Ministério Público. Não teve consenso. Não teve consenso. Mas o não consenso não foi registrado nos relatórios, apesar de ter sido documentado. Você acha que tem um problema de governança aí? Tem um problema de governança, tem um problema que não está se respeitando isso. Eu pego o relatório, tem tudo que, várias proposições, registro que nós na primeira audiência protocolamos 8 documentos, não foram citados, mas foram citados vários outros. Pegaram um documento das federações, pequenininho, que tem 15 pontos de política portuária dos trabalhadores que a gente defende, como também não foi citado o dissenso na Comissão 3, porque eles não chegaram ao consenso. Foi 2 defendendo uma tese, 2 defendendo outra, registraram, mas o dissenso não veio para o relatório. Então isso eu acho não teve uma governança, não teve uma discussão mais aprofundada. Sim, hoje o setor portuário se comporta um pouco diferente, né, dos outros setores em relação ao trabalho, né? Hoje existe uma questão que até a CEPORTS trabalha, que é a exclusividade, né? Sim. Explica pra gente por que essa exclusividade é importante no olhar dos trabalhadores. Você cria o que nós conversamos, um órgão de gestão de mão de obra, que ele é dos operadores portuários. E ele define quem são os trabalhadores portuários, registra esses trabalhadores, cadastra alguns trabalhadores, conforme a negociação coletiva, calcula quantos trabalhadores são necessários no complexo portuário, faz seleção pública e tem esses trabalhadores. Segue uma política da OIT, você saber quem são os trabalhadores portuários e definir uma política para o trabalho portuário, para ele te atender. Atender em que aspecto?
Se o modelo é avulso, que ele atenda bem, com qualidade, com treinamento, com eficiência, com organização da gestão da mão de obra. Se ele é vinculado também, você tem que ter esses trabalhadores que estão lá na mão dos operadores registrados para atender o vínculo. Em que aspecto? Que atenda a automação, que atenda melhor investimento, que você tenha tudo isso. Isso está na mão do operador portuário. Então, se você vai fazer uma contratação, é muito importante que você contrate dentro disso que você trabalhou de organização da gestão. Para que se você fez tudo isso, eu vou buscar um trabalhador fora do que você investiu, do que você trabalhou, do que você fez? Aí por isso que a OIT fala que você tem que saber quem é o trabalhador portuário. Na nossa legislação, nós definimos a exclusividade. Então, já que você fez isso, aquele trabalhador, que você fez essa política, que você traçou, ele é exclusivo. O que nós defendemos sempre? Tem que ter a negociação das relações de trabalho. E normalmente o setor patronal não está fugindo da exclusividade, ele está fugindo de ele sentar com a gente e definir quais são as relações de trabalho do vínculo, salário, condições de trabalho e tudo mais. Então o que nós defendemos é isto, porque nós estamos lá os trabalhadores portuários, estão lá dentro do órgão gestor da mão de obra ter registro. Queremos definir as relações para ele contratar. Se nós não quisermos e tivermos feito tudo isso, damos justificativa para dizer que posso ir no mercado e buscar, não damos? Agora, essa reserva de mercado ela também não pode gerar algum problema no sentido de ele precisa, às vezes, de um trabalhador da empresa ou terminal precisa de um trabalhador rapidamente. Ele vai entrar num processo de escolha de trabalhador para envio lá do terminal. Isso não pode gerar algum problema? Não é ele que administra a gestão, não é ele que... Mas vamos lá, Zé. Está pensando o futuro, do que vai ser o porto, do que vem, do que não vem. Toda a seleção pública hoje que é feita, já tem olhado o complexo portuário e tem vindo trabalhadores para atender a isso que você está falando. Mas, Adilson, vamos lá. A questão aí... Dá o exemplo de Vitória e Espírito Santo. Mas é uma questão de ânimos, tá certo? Ânimos. Eu tenho lá, vamos pegar um exemplo claro. Eu tenho registrado, que é esse o termo que você usa, né? Registrado no OGMO, 20 guindasteiros, tá certo? Eu, pelas minhas características operacionais, eu empresário, eu sou um arrendatário de um porto, eu quero contratar com um vínculo um guindasteiro. Sim. A regra da exclusividade diz que eu tenho que ir ao OGMO e falar, pedir essa mão de obra, tá certo? Esses 20 guindasteiros que lá estão, ânimos por conta própria, eles não querem trabalhar com vínculo. É uma decisão deles, pessoal deles, tá certo? Eles querem continuar prestando a mão de obra avulsa. E eu, de minha parte, como um empresário, dentro de uma questão de liberdade econômica, alguma coisa assim, quero contratar com vínculo, tá certo? Eu não posso ir ao mercado contratar essa pessoa porque existe essa palavra exclusividade e não prioridade. A pergunta é de modus operandi, tá certo? Eu não posso ir ao mercado contratar e, quando contratá-lo, já pedir para que ele se registre no OGMO, né? Quer dizer, faça essa operação triangular. Mas antes disso, né, e a tutela que você tem, e eu concordo com essa preocupação, olha, vai precarizar. Se hoje o avulso ganha 20, ele vai contratar por 8, tá certo? Porque vai ter que pagar fundo de garantia, encargos, etc. e tal. Nunca vai pagar os 20 para ele, né? Você não consegue ter esse diálogo e arbitrar um valor, um piso, para remunerar esse profissional e fazer essa triangulação. Qual é a contraindicação de se lançar a mão dessa solução? Isso que eu não consigo entender. Assim, se os 20 disser não quero ir, tem toda a justificativa do mundo para você contratar onde quiser, porque ninguém quer ir. Mas o problema é por que ele não quer ir. Porque não tem as relações de trabalho definidas, é o que você acabou de falar. Normalmente o setor patronal não vem e fala, eu quero regulamentar o vínculo, eu quero contratar, vamos embora, qual é o salário, quais as condições. Ele não abre essa informação. Não tem feito isso, ele vai direto ao OGMO e aí normalmente tenta levar um salário muito baixo, tenta fazer um processo que nenhum dos 20 passa, tenta fazer uma série de situações que acaba, ninguém vai vir. Se fosse a primeira coisa que você falar, ninguém quer ir, mas eu tenho as relações de trabalho todas definidas, negociadas, não tem discussão. Mas o problema é que ele não faz esse processo de negociação. Vou citar agora o Vitória, eu, Sérgio Aquino, e junto com os sindicatos conferentes, fechamos o vínculo empregatício no Espírito Santo, que não havia. Ele falou, eu quero vincular, então vamos lá, vamos sentar todo mundo. Sentamos, regulamentamos tudo.
Os próprios sindicatos, na hora de discussão, não, mas aí, se não tiver o registrado, não vai o cadastrado. Se não tiver jeito, não tem jeito, ninguém quis ir. Mas nós definimos as relações. Então o problema, Mário, está exatamente disso. As relações não são definidas. Normalmente o salário ele vem extremamente aviltado, de forma que não vai aceitar, o trabalhador não vai aceitar. A quando às vezes você resolve o processo de seleção. Se eu tenho trabalhadores que estão no OG, me atende todo o complexo portuário, opera os seus guindastes corretamente, estou falando de coisa de qualidade e tudo. Como é que agora que eu não consigo passar aqui? Não consigo passar no processo seletivo. Portucel, nós fizemos uma seleção pública, 95% veio com terceiro grau, nível de universidade, vários negócios. Não conseguiu passar no processo seletivo os trabalhadores. Então, assim, então a gente entende que se fizer as relações de negociação coletiva, tudo muito bem concreto, esse problema que você falou se resolve. O problema é que não acontece. Zé Adilson, você está colocando aqui, cada exemplo que você cita, quando chega em Vitória, fala em Vitória a gente não tem esse problema, mas em Vitória a gente não tem esse problema. Eu diria, será que o problema não está no fato de a gente não ter outros Zé Adilsons pelo Brasil? Porque onde você atua em Vitória não tem problema nenhum. Tudo está resolvido, tudo não se replica por lá, não é? Mas a coisa não está boa nas relações com outros clusters, digamos assim, né? Será que você não... o problema não está na inflexibilidade, digamos assim, de outros dirigentes, de outros sindicatos? Ou você acha que... De outras vitórias também, né? Isso de linguagem meu, porque como eu sou de lá e eu sou viciado em citar exemplo prático do que bons exemplos, né? Acaba falando Vitória. Mais de 16 bases no Brasil já tem um vínculo trabalhando, já está se fazendo, já tem a negociação, algumas coisas resolvidas, e alguns postos têm problema, mas de outros sim, isso já evoluiu. Então existem outras vitórias. Normalmente nós temos um problema na hora que vai discutir a questão portuária. Santos é o maior porto da América Latina. E todo mundo olha muito para lá. E está correto olhar para lá. Mas já existe mais de 12 vitórias. Vários portos, as negociações evoluíram, a organização de gestão evoluiu, o vínculo empregatício evoluiu, e a gente defende que os dois modelos têm que caminhar corretamente. Meu vício de linguagem leva a achar que é só vitória. Não é. Eu tenho feito isso nos seminários, falando... muito pesadamente, que nós temos mais de 12 portos no Brasil, que as relações de trabalho estão fluindo muito, trabalhando muito. O OGMO, ele é capaz de atender hoje a demanda de trabalhadores portuários nos portos brasileiros? O OGMO é dos operadores portuários. Desculpe. O OGMO é o intermediário, são os sindicatos. Para entender o que vocês estão me questionando, o operador portuário deveria estar pensando no futuro. Não é isso? Poxa, eu vou precisar, vai vir uma tecnologia, eu preciso de gente que tem essa qualidade. Tenho que trazer para dentro do órgão quem tem essa qualidade. Tem que fazer a forma de fazer isso. Não é isso? Então, isso é fundamental que se faça. Nós temos um problema que surgiu nessa guerra aí do capital e trabalho. Temos sofrido no Brasil todo o que o setor patronal tem feito de tentar não ter acesso aos quadros, de romper o acesso aos quadros. Para quê? Para romper a exclusividade. Para quê? Para reduzir equipes de trabalho. Para quê? Para ele aferir algo nessa negociação coletiva, desequilibrando o sistema. Todo mundo já passou, eu passei por isso em 2005. Nós rompemos agora o Rio de Janeiro, colocando 100 trabalhadores, aí vira o seguinte, poxa, quanto tempo nós erramos? 34 anos sem entrar ninguém. Como que uma empresa aguenta 34 anos sem ter um turnover, sem ter uma oxigenação, sem ter entrada de novos trabalhadores? Paranaguá vai romper isso agora. Mas Maranhão já entrou, Recife já entrou, Santarém já entrou. Então, nós tivemos um bloqueio de acesso nessa discussão capital e trabalho, entre avulso e vinculado, entre ter as negociações coletivas, que o próprio setor patronal está pagando o preço por isso. Aí você me pergunta, o órgão tem a condição? O próprio operador, que organiza a coisa, fez um bloqueio que hoje talvez não tenha como deveria ter por causa disso. Zé Adilson, capacitação. A gente tem um modelo de capacitação hoje, os empresários reclamam que pagam 2 vezes, né? Tem uma retenção aí na contratação de fretes, né? Que vai para um fundo, né? E que não tem atendido a contento as demandas de capacitação, portanto tem que investir em capacitação 2 vezes. Isso está, de uma certa forma, deve ser endereçado agora, se não dentro da Seportos, seguramente numa outra instância, né? Acho que
Eu estive recentemente na CNT, parece que o Sistema S está querendo absorver essa responsabilidade por capacitação. Como é que vocês estão vendo isso? Vocês estão preocupados com isso? Está na agenda a qualidade da mão de obra que é oferecida, né? O sarrafo, a qualidade do serviço, isso está na agenda de vocês? Ou é algo para se discutir depois? Como é que está isso? Isso é prioridade. Esse é o principal ponto que nós temos. A qualificação nos desemprega. A pergunta que vocês fizeram é exatamente porque a gente não desenvolve no OG uma qualificação necessária para o que nós precisamos para o momento e para o que nós precisamos para o futuro. Então isso nos desemprega. Então isso é o primeiro ponto da ordem do dia nosso. Os OGs não têm formado como deve. Aí sim, vem toda aquela discussão. O recurso sai do setor patronal, vai para a Marinha e depois não retorna a quantidade necessária para formar o que nós precisamos. Então isso está nos matando, está nos desempregando. Temos um debate muito aprofundado com a FENOP disso, onde nós traçamos definições políticas juntos nessa agenda de formação, tá certo? Nós queremos discutir qual é a política de formação. Nós não gostaríamos que, de qualquer lugar que fosse, a gente construísse castelos, porque normalmente a formação, aí você começa a criar tanto gerenciamento e tanta estrutura, que de R$100 da formação, retorna para o trabalhador R$10. Não precisa. Podemos utilizar isso. Em determinado momento, falamos em criar o S portuário. Aí não conseguiu criar o S portuário. Em determinado momento, na medida provisória 932, a CNT tentou pegar o recurso para ela, passando por cima de todo mundo. Nós e FENOP conseguimos brecar isso no Senado Federal, manteve isso. Só que agora nós estamos num ponto. A FENOP se filiou à CNT. Pronto, aí. Então nós estamos no fórum agora do governo discutindo que caminho se segue. Nós temos dúvida disso. Se nós combatemos de não ir para a CNT, porque os recursos iam bater lá e poderiam se diluir numa formação no SET Senat que não atendesse a nossa forma de treinamento. Nós ficamos preocupados com isso. Agora a FENOP está lá, então vamos para lá. Então nós estamos pedindo o quê? Converse FENOP CNT e nos diga como é que vai ser isso. Dentro daqueles pontos que nós traçamos, que já temos consensado, para saber se vamos atingir nosso objetivo. No meio do caminho, a FENOP tentou até fazer uma medida provisória para dizer os 2,5% vai ficar no OG. Sim, para nós não é nenhum problema, porque é um recurso que sai do setor patronal, estaria no OG gestor de mão de obra, estaria dentro de uma política de treinamento, nos vários portos. Os trabalhadores estão entranhados na discussão de que são os custos, o que precisa, o que não precisa e o que nós temos que evoluir. Seria ótimo isso. Em algum momento, nós já defendemos, precisamos construir estruturas, precisamos disso. Não tem os IFES. Em cada porto, se eu não me engano, tem um IFES perto. Por que não usar os IFES para poder formar os trabalhadores? O que é? Defina os IFES aí para a gente. Instituto Federal, né, de Formação Tecnológica, que eram antigas escolas técnicas, né? Sim, FATECs. FATECs. Então, você tem essas estruturas para poder formar. Então, por que não usar isso aí? Então nós estamos nesse debate profundo agora, né? A FENOP falando, fui para o CNT, tem a questão SET Senat, nós estamos falando, como é isso? Está no fórum do governo federal esse debate. Estou coordenando isso no grupo trabalho. Então, sim, Povia, isso está na ordem do dia, está sendo discutido, está sendo debatido, está vindo proposição aí na minuta aí apresentada pelo nosso relator desembargador Celso Pio, que diz que quem vai formar nós agora é o Senat. Tá certo? Quem vai certificar nós agora é o Senat. Tá, mas e o OG? Como é que fica nisso, como não fica? Nós vamos ver como isso se dá, mas isso para nós é a ordem do dia, porque isso nos desemprega, isso é necessário. E você tem hoje, dentro da federação, enfim, dos sindicatos, né, o perfil do trabalhador que temos e do trabalhador que queremos? Quer dizer, vocês têm aí uma agenda nesse sentido, ou é a FENOP, são os operadores que vão conduzir um pouco do conteúdo dessa capacitação, dessa transição de um trabalhador mais tecnológico, menos braçal? Como é que vocês estão preparados para isso, ou está terceirizado isso com os operadores? Nós queremos discutir isso com os operadores portuários. Nós queremos definir quem é esse novo trabalhador. Quem tem a organização da gestão da mão de obra evoluída no país e que já fez acesso aos quadros, tem feito para buscar esse trabalhador do novo momento. Então eu tenho Vitória, Rio agora com 100 pessoas, São Sebastião sempre entra mais gente,
Paranaguá vai entrar, gente, agora, Santarém entrou, Recife, né? Então todo mundo que teve acesso, que saiu daquele bloqueio que eu falei, tem feito o perfil do trabalhador para atender este momento de uma seleção pública. Normalmente é a nível do que a indústria ali do complexo portuário escolar exige para contratação. Normalmente é português, é matemática, é inglês básico, é informática. Os trabalhadores têm vindo nesse perfil atual. Nós temos visto alguns operadores de guindaste que estão sendo treinados novos, estão melhor do que nós. Apesar, eu sou o recordista mundial de celulose. Eu não sabia disso. Mas estão melhores do que nós. Por quê? Ele já está diante da tecnologia, está dentro do joystick do joguinho. Então, assim, você vê, teve porto que eu já vi lá, que assim, o guincheiro, nenhum novo tem problema. Porque ele já veio dentro da formulação para atender as novas tecnologias, a automação que está vindo, e ele tem atendido isso. Então, Mário, os postos que conseguiram evoluir na organização da gestão da mão de obra já está atendendo essa perspectiva. Não queremos que isso fique só do lado de lá, não. Queremos estar junto. Como a lei é vocacionada para negociação e para essas relações, nós queremos estar junto pensando nisso, e quem entrar agora tem que entrar com esse perfil, como entrou agora no Rio de Janeiro, sem novos trabalhadores, no nível fantástico para atender o futuro. Legal. Deixa eu só para não perder essa pergunta aqui, é uma curiosidade mesmo, né? Quando o operador portuário, o trabalhador portuário, ele é contratado pelo operador com vínculo, esse trabalhador também é sindicalizado, ele também está vinculado à tua base sindical. Nós somos categoria profissional diferenciada, devemos representá-lo. Então vai depender do porto, como é que está essa relação e a orientação da federação, sim, nós representamos ele. Perfeito. Quer dizer, em tese, então, tanto o vinculado quanto o avulso é representado pelo sindicato. Você, pelo que eu entendi, há uma tendência, eu estou procurando a palavra correta, né, de defender mais a contratação avulsa do que a contratação vinculada, ou eu estou incorrendo aqui numa injustiça quando eu digo isso? Está incorrendo na injustiça. Nós, pela natureza avulso, parece sempre que a gente defende mais o avulso. Parece. Nós defendemos dois modelos. O único problema é que a gente não consegue resolver as relações de trabalho para o vínculo, para dizer quanto ganha, quanto não ganha, porque a gente acha que os dois caminham muito bem. O Brasil é intensivo em carga de Agora, trabalho. Isso quem acha é o Zé Adilson, ou isso quem acha é a grande maioria dos sindicalistas? A grande maioria dos sindicalistas. Porque se eu resolvo as relações de trabalho, eu já acabei de falar antes aqui que mais de 16 postos já tem um vínculo empregatício, na estiva. Então, nós precisamos de resolver essa questão da negociação. Isso, Zé, porque é o seguinte, sim. Eu acho que se a gente tivesse 100% de Zé Adilson, o nosso problema hoje seria zero em termos de discussão. O que eu acho é que em algum momento, é só uma percepção mesmo, tá? Sim. Que em algum momento a tua maneira de pensar acaba ficando vencida, né, pelo pessoal mais raiz, mais da antiga, né, que acha que tudo gira em torno de explorar, no mau sentido, né, a mão de obra, né? Então, às vezes, o sindicalista ele não se insere, né, numa visão mais moderna, né, de ganha-ganha, né? Olha, ganha o operador, ganha o trabalhador, né? E isso às vezes me preocupa, porque acaba virando uma intransigência de per si. Né? Então, não posso concordar porque deve ter alguma agenda oculta, alguma coisa. E eu vejo, quando eu digo que você é um cara diferenciado, eu não me canso de dizer isso, né? É o sucesso nas negociações onde você participa, tá certo? Onde é realmente algo ganha-ganha e não tem problema. Quando eu brinco com você, em Vitória não é precedente, né? Porque em Vitória está tudo em ordem, né? Ou no cluster capixaba está tudo em ordem, né? É essa provocação que eu faço, né? Mas por que em Santos não funciona, né? O pessoal de Santos pensa diferente do Zé Adilson, né? E Santos puxa muito essa agenda nacional, né? A gente está falando aqui um pouco antes, né? Não dá para pensar no setor portuário esquecendo o Santos. Santos puxa muito isso, né? E às vezes a gente vê que as negociações em Santos são mais complicadas, né? São mais difíceis, né? E essa é a pergunta que eu te faço, né? Se a gente tivesse lá um Zé Adilson em Santos, a vida não estaria melhor? Vou começar daquilo que eu estava falando. Na nossa opinião, os dois modelos têm que caminhar. O problema nosso é que a gente não resolve a negociação coletiva para fazer as relações de trabalho do vínculo, e um problema nosso é que a gente não resolve a proteção do avulso quando eu tiro um porto para o vínculo. Quando você resolve isso caminha muito bem. E José Adilson é um detalhe. A Federação Nacional de Estivadores hoje tem um planejamento estratégico e tem grupos de trabalho que nós discutimos isso muito profundamente.
pode ser uma resistência do trabalhador de base. Hoje os dirigentes sindicais todos sabem disso, debatem isso, enfrentam isso para tentar fazer o melhor possível. Tá certo? Santos, sim, Santos teve um problema na estiva. Na estiva. Né? Aí vem a questão de administração sindical, aí vem a questão de quem estava lá, de quem não estava, que deixou o sindicato de Santos com um nível de negociação muito ruim. E não só no nível de estrutura, que a estrutura ficou muito comprometida, mas no nível de diálogo, de conversa, de discutir com o trabalhador, de discutir esse futuro, de fazer debate, de estudar. Então Santos ficou um pouco parado. Teve um momento, inclusive, que nem estava na Federação Nacional dos Estivadores. É mesmo? Teve um momento que não estava nem filiado à federação. Com a entrada do menino Bruno, que é o presidente que hoje está lá, ele está tentando retomar essa discussão. Eu venho de uma agenda de Santos pesada, de discussão, de convenção coletiva, de discussão, de debate que nós chamamos do memorando, que foi feito, em assembleias pesadíssimas. Já fizemos uma reunião do Conselho da Federação em Santos, porque exatamente o presidente, a diretoria, vê que isso que tem que se caminhar e caminhar muito rápido. Não dá para ficar só no pensamento, não vou ter multifuncionalidade, não vou ter união de sindicato, não vou ter... Então nós estamos trabalhando, fazendo uma agenda pesada em Santos para tentar fazer isso. Mas, Mário, isso tem mais fruto de José Edilson. Nesses 6 anos nós estamos na federação, fizemos um planejamento estratégico, saímos do nosso congresso com um grupo de trabalho, 4 comissões, que discute o tempo todo os debates e que a gente tem evoluído muito em cada ponto desse. A federação hoje tem bancos de dados de negociação e comissão de negociação que um porto precisando, nós vamos para lá para dar todo o apoio e buscar a negociação. Dentro daquilo que eu te falei, que muitas vezes você, presidente, está acuado diante do trabalhador de base, que às vezes ele pensa assim mesmo, que ele está ali no dia a dia. Ele não está aqui para definir a política toda portuária. Então, a gente está pronto para ir. E onde a gente tem ido no Brasil, isso tem evoluído muito e tal. Santos realmente é um caso bem difícil, mas lá é difícil o trabalhador, lá é difícil o operador portuário para fazer a negociação evoluir. Depois de 10 anos, fecharam agora a convenção coletiva de trabalho. Já pensou? Um porto ficar 10 anos sem a convenção coletiva de trabalho? Isso não é bom para o operador portuário, isso não é bom para o trabalhador. Então agora está começando a botar as coisas nos eixos e eu acho que acesso aos quadros vai ter agora. E eu acho que isso vai evoluir, porque vai oxigenar, vai entrar um novo, aquela coisa que a gente falou, não tem como uma empresa administrativamente ficar 30 anos sem entrar ninguém, ficar 10 anos sem entrar ninguém, sem ter um novo para estar entrando, para estar alimentando o pensamento, para estar evoluindo as coisas todas. Se eu entendi bem, você está dizendo, olhando para o retrovisor, o histórico de Santos não é bom, e olhando para o para-brisa, temos que estar otimistas, que estão acontecendo coisas boas por lá, é isso? E não só. E quando a gente fala Santos, eu falei estiva, por quê? A gente vê o sindicato de capatazia fechando bons acordos, evoluindo, trabalhando, fazendo coisas que na estiva não aconteceu. Então, assim, para frente, o futuro ali em Santos é muito positivo nesse debate que nós estamos tendo agora. E estamos junto à federação para fazer o debate com a base, porque a base tem que debater, porque ela ficou muito tempo sem discutir. Ela ficou muito tempo sem se integrar com o Brasil para poder ver o que está acontecendo. Santos é maior, mas às vezes você tem que olhar todo mundo fazendo para você ver que a coisa evolui, que não tem jeito. É nesse sentido que vem a minha pergunta, na verdade são duas. A primeira, se nesses seus 40 anos você percebeu, queria que você fizesse um paralelo de como era quando você entrou e como está o setor portuário hoje, como um todo. Se nós realmente evoluímos como um todo, né? Óbvio, tirando casos e casos. E o segundo, conta pra gente sobre ser campeão mundial aí, recordista mundial. Conta. Evoluiu muito, né? O trabalhador evoluiu muito. Podemos falar sindicato e tudo, mas com o OGMO teve uma evolução muito grande, de você ter a questão saúde e segurança mais aprofundada, que antes se trocava por um valor, aí o sindicato então o OGMO trouxe muito isso. A qualidade evoluiu muito, esse acesso de novos trabalhadores evoluiu muito. E eu acho que os portos atingiram o objetivo em cada legislação de dar um passo à frente, Então, o trabalhador que era do meu início, hoje é muito mais evoluído, tá certo? Dentro do que tem que fazer. E houve também a mudança tecnológica. Evoluiu muito, né?
Eu fiz uma conta uma vez de, quando eu entrei na estiva, botava saco de café, a gente botava 3.000, 4.000, 5.000 sacos de café. Eu fiz um cálculo então. 100.000 sacos de café, quantos homens levam? Eu guardei esse número porque ele é emblemático. 888. 100.000 sacos de café em 3 dias, se não chover. 888 homens, entre estiva, conferente, concertarara. Hoje você faz com 26. 26 homens em 4 horas, que é o container. Não tem jeito. Então, assim, teve uma evolução muito grande e tudo mais. Eu sou operador de guindaste. Até um dia desse me testaram, eu como presidente, eu fui no simulador, aí o instrutor falou, ei, para. Na terceira que você fizer, você já vai me passar como instrutor, então é melhor você ficar por aí mesmo. Fui em Porto Céu uma vez, embarcamos para lá no final de semana, eu e o companheiro Demervaldo, e aí conseguimos bater o recorde de celulose mundial. Eu acho que se mantém ainda. Eu uso isso como... Isso quando foi? Já tem um bom tempo. É? Tem uns 20 anos. Tá. Foi tão bom que eu acho que mandei ainda. E você parou de operar, você está licenciado hoje, como é que funciona? Sindicato de Estivadores de Vitória, quando você é eleito, a gente faz questão de que os trabalhadores paguem o seu salário para você estar fazendo a luta sindical, a defesa dos trabalhadores. Se você fica na luta e trabalhando, você não consegue fazer as duas coisas bem. É uma concepção desse presidente lá inicial que eu falei, que trouxe os técnicos para dentro do sindicato, que a gente tem que estar livre para poder pensar, estudar o sindicato, analisar o futuro, pensar. Então, nós temos essa concepção. Então, por isso, quando eu venho para a direção sindical, eu fiquei afastado aí, estou um tempão sem operar. Minha última intercessão foi em 2006, que eu falei assim, eu acho que já construí uma reestruturação produtiva, geramos emprego, entrou naquela época 440 novos trabalhadores do sistema portuário do Espírito Santo, eu falei, acho que cumpri a missão. Aí em 2006, 2009 eu fui lá e operei, guindaste esses 3 anos. Em 2009 voltei para a direção, estou até hoje, aí vim para a federação também, estou desde 2009 sem subir no guindaste e operar. Tá certo. Zé Adilson, ternos inchados e... Vou contratar, mas deixo a mão de obra de lado e faço com outro pessoal. Isso ficou no passado, existe ainda casos como esse. Aqueles trabalhadores que estão no desnível ali, no desvio, não é? Vai trabalhar alcoolizado, drogado, eles são punidos, ainda passa a mão. Como é que funciona isso hoje? Ainda tem coisas por resolver? Como é que está isso? Essa última parte eu não sei, que do cara drogado, alcoolizado. Não existe isso? Não é que não existe, isso eu não sei. A parte anterior, sim, tem portos ainda que você requisita um operador de guindaste e coloca outro credenciado para poder fazer. Totalmente errado. Em cada porto tem que ter, se eu tenho um grupo com aqueles 20 guindasteiros que você falou, ele tem que ser eficiente, trabalhar e ser efetivo. Não é eu chegar lá e não ter capacidade de trabalhar e outro para poder fazer. Eu fico até besta como o setor patronal também aceita um negócio desse, porque não é possível. Eu já cheguei a alguns portos que eu tenho 2 operadores de guindaste, chamo um terceiro, por que não soma tudo que você gasta com 3 e paga 2 bom, para fazer o revezamento correto, de ergonomia, para você trabalhar corretamente e ter alta produtividade. Fica com a lambança dessa sendo feita. Então, assim, isso aí existe ainda, mas está se evoluindo muito, porque nós defendemos que tem os quadros especializados. Se você falou drogado e tal, eu digo o cara é deficiente, mete ele no simulador, mete ele para estudar, não vamos descartar ninguém, mas ele tem que ser efetivo. Já existem portos que novos grupos de trabalhadores são operadores de guindaste, ele tem que atingir uma meta de produtividade para ele ser o guindasteiro A. Ele embarca na falta para atingir uma meta de produtividade. Atingiu? Opa, agora você está igual a todo mundo. Porque tem um defeito na nossa formação. Eu saio lá daquele treinamento da Marinha, que é muito ruim, e em vários pontos você tem que fazer o complemento desse treinamento, porque você não tem o treinamento prático suficiente. Jogo num navio para embarcar uma carga de alta tecnologia, uma placa de aço pesado, que depende muito do operador fazer, e não consegue fazer. Então, e aí, vai ficar no quadro? Não pode ficar. Entendo. Tem que ser quadro que tenha efetivamente capacidade de fazer a operação. Existe problema? Existe. E nós combatemos isso, somos contra isso, e não questionamos só os trabalhadores, não. Nós questionamos o operador portuário que aceita um negócio desse. Porque como é que você é dono da movimentação, aceita uma lambança dessa aí? Então, sim, isso tem sido combatido dentro desse planejamento, dentro dessa organização da gestão da mão de obra, o homem certo no lugar certo. Desde comandar um posto de chefia, não é todo mundo consegue comandar. Desde ser um operador de guindaste, ser um empilhadeirista, tem que ser quem tem efetiva condição de fazer. Perfeito.
Você acredita que já passou 1 hora? Tá na hora mas eu tenho uma pergunta para fazer que eu não posso deixar para depois. Vamos fazer o seguinte, vamos fechar para essa última pergunta. Deixa eu fazer essa última pergunta aqui, Zé. Você falou aqui de política de Estado, né? Que é algo importante e a gente defende isso o tempo todo, né? E em algum momento você deu a entender, né, da questão da autoridade portuária, né? Pois foi lá no Espírito Santo que aconteceu a privatização da Companhia Docas, né? E a concessão dos portos. Eu insisto em colocar o verbo correto, porque muita gente fala que o porto foi privatizado. Não foi. O porto continua público, continua sob a égide de um planejamento federal, igualzinho os outros portos organizados, tá certo? Você só tem lá o que eu chamo de longa-manos, né? Um privado ali fazendo às vezes da gestão portuária pública, né? E qual é o feedback que você, como capixaba, como um líder de trabalhador portuário, vê o modelo lá hoje? Está dando muito problema para os trabalhadores? Está mais ou menos? Ainda não dá para avaliar? Dá um testemunho aqui para a gente. Uma boa bola dividida. Quando a gente fala que a gente foi para o governo federal discutir a política portuária, nós conseguimos estancar a privatização. Pela visão que nós temos de que quando eu entrego... Concessão, né? A concessão. E muito bom você falar isso. Que são portos públicos, mas que estão na concessão privada. A preocupação nossa é entregar na mão do privado, ele tem que ter retorno do seu capital. Ele vai atender quem? Ele vai sempre tentar atender o que te dá mais retorno. Essa era uma preocupação nossa, do que sempre a gente falou. Teve a privatização, os trabalhadores sofreram muito, porque foram dispensados os trabalhadores da Companhia Docas. Da Companhia Docas especificamente. Da Companhia Docas. Essa foi privatizada mesmo. Da Companhia Docas, foi privatizada mesmo. Então muitos não tiveram muito para onde ir, tiveram que pegar a indenização. Foi boa a indenização, não foi ruim. Mas tiveram que mudar a sua vida. Guarda portuária acho que foi em peso. Guarda portuária saiu bastante, ficou só 26. Tá. Né? Guarda portuários. Aí estão discutindo se recompõe o quadro, né? Essa discussão no fórum da guarda portuária. O fórum do governo foi criado muito pela guarda portuária, depois ampliou para todos os trabalhadores. Aí estão discutindo como resolver isso. Então, os trabalhadores sofreram o baque disso aí. Tá, mas eles entraram. E esses trabalhadores que você está falando não é da mão de obra avulsa, eram funcionários vinculados à Companhia Docas. Só para o pessoal entender, né? Isso, desculpe. Senão, eu sempre falo de forma global, né, falo trabalhador, mas é isso. Os funcionários da Companhia Docas tiveram que se desligar. Quem ficou? Reclamou muito de assédio moral, né? Porque ficou... Também você tem que mudar a política, você não é mais público, agora você representa um privado. O privado vem talvez com outras regras, com outra questão. Então, no primeiro momento, nós tínhamos trabalhadores, não, está sendo muito assédio moral e tal. Já se acalmou isso. Já veio novos trabalhadores, tá certo? Nós tivemos uma surpresa, porque quem veio ser o presidente da Companhia Docas logo de primeiro foi uma pessoa que conhecia muito o sistema portuário. Veio do terminal privado de Praia Mole. Administrou o terminal do TVV, tinha boa relação com os trabalhadores na negociação coletiva, tanto lá no privado como no arrendatário lá dentro do porto público. Então ele veio com uma política muito positiva. Reuniu os funcionários, chamou lá, o sindicato vem aqui dar uma palestra para eles se sindicalizarem. Olha que pensamento diferente. Então isso fez com que agora os trabalhadores da companhia da Vports, vinculado, tem uma política, negociação com o sindicato, definida, colocada e tudo. Mas sofremos. Teve gente que teve que ir embora, teve essa transformação. Os avulsos, manteve a nossa vida. Porque a gente fechou a convenção coletiva, fechou os acordos coletivos com os operadores portuários. E foi definido nesse processo de Vitória que ele não faria operação portuária. Então continua utilizando o operador, então nós mantemos a nossa relação. Quem tem sofrido? O operador portuário. Porque ele saiu de uma relação pública para uma relação privada. Teve operador que quebrou. E teve reclamação do privado. Por quê? Fez um projeto, ele pega esse projeto, quem oferecer mais é que ele vai fazer. Agora é uma relação privada. O terminal de Vila Velha teve um sacrifício muito grande para renovar o seu contrato de arrendamento, transformar ele de público para privado. Eles reclamaram mais do que nós. Não sei se você estava no Conógmo, quando o representante do TVV falou, eu nunca queria registrar que eu que estou reclamando da privatização. Nós, trabalhadores, continuamos mantendo nossa mão de obra, continuamos mantendo as relações com os operadores,
convenção coletiva fechada até 2026, acordos coletivos todos fechados até 2026, e aumentou a movimentação de carga. Aumentou a movimentação. Isso já era esperado, né? Acho que em grande medida, quando você põe um privado ali, é exatamente para... Aumentou a movimentação de carga. Da eficiência. Vereadores. Como era o Wilson, por isso que eu contei essa história dele, nós fomos para lá e falamos assim, queremos a qualidade do terminal privado, você veio de lá. Acesso ao porto tem que ser controlado, só entra realmente quem tal. Tem que ser cumprida a legislação na mão de obra portuária, tem que ter cumprida a saúde e segurança nos portos. Nós queremos uma autoridade portuária forte que coordene realmente as coisas todas. Então trabalhamos isso. Governo federal, trabalhamos o que você acabou de falar, fiscalização correta. Você falou, está no plano ainda do governo. Agora, não sei se antes estaria, porque talvez estaria solto. E nós cobramos, exigimos uma fiscalização maior do governo. Porque é privado, mas para seguir o princípio que você falou, de ser uma concessão pública e o privado está administrando, está dentro da política nacional, o governo federal tem que fazer a sua parte, papel de Estado, coordenando os portos. Então nós estamos o tempo todo em cima pedindo que as fiscalizações sejam corretas, que as coisas sejam corretas. Aí eu vou registrar que com o governo atual isso mudou, porque ficou uma coisa mais bem concentrada. Até por ser contra a privatização, veio para cima mais pesadamente em cima disso. Reclamamos muito ainda do CAP consultivo. Mas aí é geral, né? É geral. Aí até agora, da proposta que saiu agora, ele saiu novamente consultivo. Eu até parei. Mas realmente existe uma concessão pública que está na mão de um privado. Como é que você vai dizer que o CAP tem que ser deliberativo para um ente privado? É uma nova realidade, não é isso? Eu não vejo o problema do CAP ser deliberativo para o privado naquilo que o privado estiver agindo com o público. Não, mas eu fiquei na dúvida disso aí. Se acabaria o CAP querendo interferir numa coisa que ele não caberia. Ele não souber fazer esse delineamento que você consegue fazer muito bem. Perfeito. E a gente, às vezes, querer passar da linha do que nós temos que passar. Isso, tem que tomar esse cuidado. Você é muito bom nisso, mas eu queria, lá no CAP deliberativo, eu poderia querer passar, né, da minha linha de atuação. Regular uma tarifa, por exemplo, que está livre. Está livre. Isso não faz sentido. Estar nisso aí. Então, assim, me deu dúvida isso. Eu também acho como você, eu acho que caberia, conseguiria. Mas eu tive dúvida na hora que eu li, eu falei, realmente agora nós temos um porto concessão pública, que é privada, será que o cara não perde a vantagem, né? Não pode se basear numa maldade, se não o PDZ, por exemplo, Oi? O PDZ. A autoridade portuária pode querer propor um PDZ, né? O CAP tem o direito de opinar nesse PDZ, que vai ser aprovado pelo Ministério. Isso, né? isso. Então, eu não vejo nenhuma dificuldade do CAP atuar aí. Né? E também eu vejo força nesse opinar, nesse consultivo. Tem gente que acha que não é nada. Não, é sim. É importante. Porque se nós registramos uma posição de uma política pública que tem que ser cumprida e você descumpre, foi feito aquilo ali. Você tem responsabilidade pelo que foi feito. Então a gente às vezes pensa que não tem uma efetividade muito grande, mas tem sim dentro da política de fazer isso. Então, no geral, teve uma evolução. Vou dizer uma coisa aqui, a crise dos... É bom essas conversas. Crise dos trabalhadores. O ministro de Portos veio aqui em Vitória, 2 anos da privatização, e vai aqui colocar alguns pontos que a empresa está cumprindo das regras e tudo. Primeiro momento, não vamos, porque nós somos contra a privatização, vai comemorar 2 anos e tal. Aí vem a questão Vitória, né? Nós nunca fugimos de absolutamente nada. Nós participamos de tudo. Hoje tem acordo coletivo fechado. Nós temos nossos acordos com operadores que estão funcionando bem. Melhorou a qualidade de acesso, alguns problemas teve, mas melhorou algumas coisas e tal. Por que nós não vamos lá? Nós queremos que o governo fiscalize. Então nós fomos lá para a situação. Até eu fui chamado a atenção, porque incrível que pareça, me deu dúvida. 2 anos de privatização. Aí, Josué King, ei, Dedé, você defende ir nos seminários do operador portuário para nós botar a nossa posição. Você defende que tem que ir no simpósio da comissão para a gente botar a nossa posição, senão não fica a nossa posição. Como é que você não vai lá agora? Eu falei, desculpa, estou indo agora, botando a roupa. É isso aí. E vamos lá participar. Muito bem. Sem dúvida, sem dúvida. Doutor Adilson, muito obrigado. Eu vou deixar agora esse espaço para as suas considerações finais. Muito obrigado por esse diálogo, né? Falar de porto é o que a gente gosta, é a nossa vida, né? 40 anos à toa, né? Enxergamos todas as evoluções que teve, né? A gente acha que nessa evolução tem um DNA construído, tem uma coisa construída que não deveria ser rompida.
mas estão muito preocupados agora nessa discussão da comissão de juristas, né? A proposta veio muito pesada, é um debate ainda que vai ter, né? Eu acho que caberia muito a gente aproveitar, por isso é importante aqui o IBI, né, com a frente parlamentar, de repente dar um tempo de análise disso que está aí, porque eu acho que talvez nem os operadores portuários vão gostar do que está colocado, porque o day after, o dia depois, vai ser muito complicado nos postos com o que está colocado. E a sugestão nossa é a gente pegar essa cultura de relacionamento, de negociação, o melhor nível que se teve, e as partes analisar o que foi apresentado pela comissão de juristas, buscar soluções conjuntas, que protejam os trabalhadores, que façam a evolução que precisamos, tudo isso, eu acho que isso cabe ainda. Porque se isso for da forma que está para o Congresso, para o debate, o Congresso já é complicado por natureza. Era melhor, eu acho que a 14047 foi um exemplo muito importante disso. Nós chegamos em muito entendimento com os operadores portuários para ter uma proposta que chegasse lá e ela, mesmo com todas as emendas que teve, ela saiu do jeito que chegou. Um apelo que eu faço era agora, nesse momento, a gente conseguir fazer esse cenário. As partes analisar o que está lá, fazer uma avaliação técnica muito correta, e vocês são fundamentais nisso, vocês são os melhores homens que discutem porto, estão aqui no IBI, e a gente tentar, assim, antes de ter um projeto que realmente vá para a Câmara, a gente tentar fazer as intervenções necessárias para que seja obedecido o diálogo social, onde o governo participe e os trabalhadores também, até agora não participamos. Com certeza. Inclusive, conte com o Instituto e com a Frente Parlamentar nesse sentido de trazer esse amplo debate, esse amplo diálogo. Eu sei que a partir do momento que a gente tiver esse relatório, eu já serei provocado pelo meu presidente para que a gente marque mesas redondas com todos os órgãos intervenientes e com os trabalhadores, para que a gente possa fazer uma ampla discussão, né? A busca que o Mário sempre fala para a gente de ir até o limite da discussão para que a gente possa atingir os melhores, para a gente atingir essa convergência. Então, conte com o Instituto, conte com a frente, que estamos aqui para servir o país. Mário, suas considerações finais. Primeiro, só esclarecer, né, que o Zé Adilson está de posse de um documento que a gente não conhece ainda, né, que nos parece ser uma proposta de um relatório de uma subcomissão, né, que ainda vai estar sob apreciação de um relator, que ainda vai submeter à comissão como um todo, né, e daí virar um anteprojeto de lei para ser discutido no Senado. E a gente já vai sair daqui para ler. Já é a proposta do relator da comissão de juristas. Do relator. Mais de uma comissão, já é a proposta já é do relator. dele, que já sofreu emendas, que aí sim, dia 23 vai ser apreciado as emendas, ver se ele considera. Tá claro. Bom, mas assim, nós não conhecemos o texto ainda, vamos dar uma olhada, evidentemente, e não nos furtaremos, né, a opinar, né, Zé Adilson, você conhece isso muito bem, né? De resto, Zé Adilson, agradecer muito a tua presença aqui, um papo super agradável, super peito aberto mesmo, como se estivesse na sala de estar, tomando uma cerveja, né? E não poderia ser diferente, você sempre foi muito sincero, muito transparente naquilo que pensa, e não é à toa que eu lhe acho uma pessoa diferenciada, porque você reúne todas essas características, todos esses predicados, né? E oxalá o setor tem aí outros Zé Adilsons aí para representar, porque a vida, eu acho que do trabalhador vai melhorar muito na medida que ele tenha bons representantes, bons porta-vozes, né? Enfim, conduzindo esse processo. Então, agradecer muito a tua presença aqui. Eu saio daqui mais fã ainda de você. Um grande abraço, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço a aula de vocês dois e essas discussões, para mim, são cada dia mais proveitosas, viu? E você curta, se inscreva no canal, acompanhe nossas redes sociais, porque nós seguimos em busca de uma infraestrutura forte no país.